Desde os tempos da antiga Grécia, a geometria sempre foi uma ciência aplicada, ou seja, empregada para resolver problemas práticos. Dos problemas que os gregos conseguiram resolver, dois merecem referência: o cálculo de distância de um objeto a um observador e o cálculo de altura de uma construção. No primeiro caso, para calcular, por exemplo, a distância de um barco até a costa, recorria-se a um artifício. Dois observadores se postavam de maneira que um deles pudesse ver o barco sobre um ângulo de 90 graus com relação à linha da costa e o outro sobre um ângulo de 45 graus. Tudo isso aqui, e agora vem a pergunta: se a distância entre os observadores fosse igual a 50 metros, a distância entre o barco e a costa seria de... Bom, então aqui ele não deu desenho, mas a gente já pensa o seguinte: tem um barquinho, você tem que ter um observador que enxerga ele a um ângulo de 90 graus, então ele está lá na costa e está a um ângulo de 90 graus. Eu vou dizer que tem um observador aqui. Se ele está a 90 graus, então aqui tem 90 graus. E aí ele diz que o outro observador vê o barquinho sobre um ângulo de 45 graus. Então, vamos fazer assim, mais ou menos. Então, já tenho um triângulo aqui, ó. E aqui eu sei que tem 45 graus e tenho aqui um segundo observador. Aí ele pergunta, ele diz aqui: a distância entre os observadores se fosse igual a 50 metros. Então eu posso dizer que aqui tem 50 metros. Aí ele diz a distância em metros entre a costa seria, entre o barco e a costa seria o quê? Esses dois aqui, eles estão na costa. Então eu quero essa distância do barco até aqui. Essa distância a gente vai chamar ela aqui de H. Ou posso chamar ela de simplesmente chamar de D, de distância, ou X, tanto faz. Né? Para isso, eu tenho aqui um ângulo e tenho aqui, ó, essa medida. Se eu estiver observando a partir daqui, eu posso dizer que esse é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente, esse seria uma hipotenusa. Então, aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente, eu tenho que usar a tangente de 45 graus. Observando na tabela trigonométrica, a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, tangente de 45 graus, isso aqui é igual a 1. Então, vamos direto aqui, ó. Deixa isso aqui para lá. 1 é igual a H sobre 50. Aqui, a gente já vê o resultado, mas seria uma regra de 3. Se aqui tem 1, é como se aqui tivesse 1. Então, 1H é igual a 1 vezes 50. H é igual a 50. Então, eles estariam, a distância entre o barquinho e a costa seria igual a 50 metros. Então, aqui tem 50 metros.